Olá, bem-vindo, bem-vinda ao módulo 2. Nesta aula vamos organizar uma das bases mais importantes para a sua atuação como gestor de riscos ocupacionais psicossociais. Vamos compreender onde você atuará dentro da organização e como os níveis de gestão organizacional se articulam com os níveis de gestão da ergonomia. Vou lhe resumir rapidamente 4 tópicos exigidos na NR1 que serão detalhados nos próximos módulos, para você encaixar esses níveis e ir imaginando o que você precisará na sua atuação conforme sua realidade de uma empresa pequena até uma gigante. Vamos lá! Essa imagem aqui eu vou te mostrar por vários momentos ao longo da nossa formação e você vê lá. Item 1.5.4, identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. Aqui a gente faz o levantamento preliminar de perigos e riscos, né? Que é a análise ergonômica preliminar. Tem o item 1.5.5, controle dos riscos. Aqui fazemos implementação, acompanhamento de medidas de prevenção, acompanhamento de saúde ocupacional, análise de acidentes, quase acidentes, doenças relacionadas ao trabalho. Aí tem o item 1.5.6, que é a preparação de respostas às emergências, caso aconteça alguma facticidade na sua empresa. E o item 1.5.7, documentação, aqui a gente vai verificar o que você precisa, né? Se é um PGR ou não, como que você vai fazer os devidos registros documentais aí. Agora vamos começar a pensar como os níveis de gestão organizacional estão ligados a isso. Veremos o estratégico, tático e o operacional. No nível estratégico, estamos falando da alta gestão da empresa, dos donos. É aqui que são definidas as políticas, as diretrizes, os valores organizacionais, os recursos financeiros e humanos e as decisões que impactam toda a estrutura. É também nesse nível que ocorre a integração entre as normas e sistemas, como NR1, NR17, ISO 45001, ISO 45003, o apoio da alta governança da empresa é fundamental para você exercer uma excelente atuação na gestão de riscos ocupacionais. E o seu papel de gestor de riscos psicossociais aqui é traduzir os perigos e riscos em uma linguagem estratégica sobre os impactos negativos em afastamentos, turnover, no clima, na produtividade, na imagem institucional, responsabilidades legais. É nesse nível que se viabilizam os recursos para programas, comitês, capacitações e planos de ação. E aí, depois no nível tático, é onde a estratégia ganha forma. Você já teve o apoio da gestão, teve os recursos disponibilizados e previstos, então aqui agora estão as áreas de gestão de pessoas, saúde e segurança do trabalho, CIPA, comitês, gestores, líderes intermediários, e é nesse nível que se define as responsabilidades de cada um dos seus parceiros, se estrutura programas, projetos, se organiza capacitações específicas dessa área e se viabiliza a participação dos trabalhadores. É importante compreender o que o auditor fiscal Mauro Miller, coordenador das alterações da NR1, colocou na sua recente dissertação. A participação dos trabalhadores se estrutura em nível tático, porque é aqui que o trabalho real encontra os dispositivos de gestão. O trabalhador não define políticas, mas participa ativamente da identificação de perigos, da validação de riscos, da construção de soluções e da retroalimentação de todo esse sistema. Em uma empresa pequena, o nível tático ele pode ser uma única pessoa acumulando funções. Uma empresa média, eu gosto muito, recomendo o Comitê de Saúde Mental, ou a própria CIPA pode fazer esse papel também. Em grandes empresas e gigantes, aí nós já precisamos de estruturas formais, departamentos, que podem ser responsáveis junto com comissões, comitês e grupos de trabalho. O gestor de riscos psicossociais atua aqui como um articulador, ele conecta a estratégia e operação, ele garante escuta qualificada, organiza fluxos, estrutura programas e sustenta tecnicamente as decisões e acompanha tudo fiscalizando. Por fim, temos o nível operacional. O nível operacional é o trabalho real acontecendo. São as tarefas, atividades, rotinas, pressões, conflitos, metas, recursos disponíveis, indisponíveis. É aqui
que os fatores e riscos psicossociais se materializam. Você, gestor, precisa compreender que o nível operacional não é lugar da decisão estratégica, mas é o lugar central da observação, da coleta de dados e da validação das análises. Ignorar o nível operacional é produzir diagnósticos irreais. Quando o gestor ignora o nível operacional, ele corre o risco grave de produzir diagnósticos bonitos no papel, coerentes do ponto de vista normativo, mas completamente desconexos da realidade do trabalho. E isso acontece com frequência em empresas que investem em parceiros externos, fazem uma parte da avaliação de riscos e nunca observam como as tarefas realmente são executadas no dia a dia. Quais são os constrangimentos reais, os improvisos necessários, as pressões invisíveis e os conflitos silenciosos que atravessam o trabalho real. No nível operacional, o gestor aprende a distinguir o trabalho prescrito do trabalho real. Por exemplo, em uma empresa, o procedimento documentado pode dizer que um colaborador tem pausa definida, carga horária clara e tarefas delimitadas. No entanto, ao observar o cotidiano, percebe-se que essa mesma pessoa acumula funções, responde mensagens fora do horário, cobre colegas em ausências não planejadas, lida diretamente com clientes emocionalmente exigentes. Esses elementos dificilmente aparecem em relatórios formais, mas são determinantes para o risco psicossocial. Em empresas médias, é comum encontrar lideranças intermediárias pressionadas por metas definidas estrategicamente, mas sem autonomia real para reorganizar os processos. No papel, as estruturas funcionam. No operacional, você, gestor, observa lideranças esgotadas, equipes confusas quanto às prioridades e conflitos interpessoais recorrentes. É nesse nível que o gestor de riscos psicossociais identifica sinais precoces de indicativos de adoecimento. Aumento de erros, irritabilidade, absenteísmo, retraimento social. Já em empresas, em organizações altamente normatizadas, o risco é ainda mais sofisticado. O excesso de controles, indicadores e sistemas podem criar uma falsa sensação de segurança, um hiperengajamento defensivo. O gestor que vai no nível operacional, ele percebe, por exemplo, que trabalhadores desenvolvem estratégias de adaptação para dar conta de metas incompatíveis com os recursos disponíveis, naturalizando sobrecarga, silêncio emocionalmente, competição disfuncional. Sem essa escuta e essa observação, o risco psicossocial permanece invisível, apesar de todos os dados disponíveis, e lá na frente, depois ele vai estourar. Portanto, o nível operacional é o espaço onde você, gestor, valida hipóteses construídas nos níveis táticos e estratégicos. É ali que você confirma se um perigo identificado realmente se manifesta como risco, se uma medida de prevenção é execuível, se um plano de ação faz sentido para quem executa o trabalho. E sem essa validação, o gerenciamento de risco ele perde sua base ética, técnica e científica. É importante reforçar que observar o nível operacional não significa culpar o trabalhador ou invalidar o cotidiano de forma fiscalizatória. Ao contrário, significa reconhecer o trabalhador como especialista do próprio trabalho, fonte legítima de conhecimento e parceiro fundamental no processo de prevenção. Essa compreensão sustenta todo o modelo contemporâneo de gestão de riscos, especialmente quando falamos em riscos psicossociais, que não podem ser identificados apenas por números, mas exigem uma leitura contextual, relacional e organizacional. Assim, um gestor de riscos ocupacionais psicossociais competente é aquele que transita entre os níveis, compreende a estratégia, organiza o tático, mas mantém os pés no chão no operacional. Ignorar qualquer um desses níveis rompe o sistema
e ignorar o nível operacional especificamente é produzir diagnósticos irreais e muitas vezes injusto. Feita essa leitura organizacional, vamos avançar para os níveis de gestão de ergonomia, conforme o modelo que dialoga diretamente com a NR1 e com o trabalho de Mauro Miller. Eu vejo pouquíssimos profissionais falarem sobre isso, mas aqui você aprenderá isso, que é um grande diferencial. Lembra dessa imagem aqui que eu mostrei para você no início? A gente tem um levantamento preliminar de perigos e de riscos. É dever da empresa evitar ou eliminar os perigos, reduzir ou controlar imediatamente os riscos, sempre que for possível. E isso é o primeiro nível da gestão de ergonomia. Esse comando normativo revela uma lógica preventiva clara. Antes de pensar em planos complexos, programas extensos ou intervenções especializadas, a organização deve olhar para o trabalho real e agir sobre aquilo que já é visível, recorrente e evitável. Na prática, isso significa corrigir problemas simples, mas altamente adoecedores, sem burocratização excessiva. Estou falando de ajustes de jornadas incompatíveis com a realidade do trabalho. Estou falando de redistribuição inadequada de tarefas. Estou falando de metas desconectadas da capacidade humana, falhas graves de comunicação, ausência de clareza de papéis, sobrecarga crônica de determinados setores ou pessoas, conflitos mal geridos, lideranças despreparadas para lidar com demandas emocionais do cotidiano. Enfim, são várias situações e nenhuma dessas exige inicialmente um diagnóstico sofisticado ou instrumentos complexos. Elas exigem presença, escuta qualificada, observação e decisão. É justamente aqui que o vínculo com o nível de gestão organizacional operacional se torna central. O nível operacional é o espaço onde o trabalho acontece de fato. É onde você, gestor, consegue observar como as tarefas são executadas, onde surgem os improvisos, onde os desvios entre o prescrito e o real se tornam evidentes. Ignorar esse nível é produzir análises distantes da realidade. Lembra disso? Planos de ação genéricos, intervenções que não se sustentam no tempo. Então, quando a gestão atua bem no nível operacional, o primeiro nível da ergonomia se torna satisfatório. Pequenas mudanças feitas com rapidez e coerência, como reorganizar fluxos, ajustes de prazos, redefinições de prioridades, redistribuição de responsabilidades, melhoria de comunicação entre áreas, isso tem um impacto direto na redução do estresse, na prevenção do adoecimento mental e na melhoria do clima organizacional. É aqui que se constrói uma prevenção primária eficaz. Muitas empresas falham porque eles pulam esse nível. Em vez de agir sobre o que já é evidente, partem diretamente para pesquisas extensas, consultorias caras e programas complexos, acreditando que sofisticação, técnicas substituem uma gestão básica bem feita. O resultado é o acúmulo de diagnósticos sem resolutividade e uma sensação generalizada de que nada muda, o que por si só já se torna um novo fator de risco psicossocial. Por isso, eu costumo afirmar que o primeiro nível da gestão da ergonomia não é apenas uma etapa inicial. Ele é o ponto ideal de maturidade que a empresa precisa alcançar. Uma organização que consegue, de forma consistente, evitar ou eliminar os perigos, reduzir ou controlar os riscos imediatamente, ela demonstra que desenvolveu competência gerencial, sensibilidade ao trabalho real e responsabilidade com a saúde mental dos seus trabalhadores. Esse nível, ele representa o encontro entre boas gestões, uma boa gestão, a ergonomia aplicada e a saúde mental no trabalho. É também um nível onde os líderes e gestores precisam estar mais preparados, porque são eles
que estão mais próximos das equipes, do cotidiano e das decisões rápidas. Não se trata de transformar líderes em técnicos ou especialistas, mas de capacitá-los para reconhecer os perigos psicossociais, agir com critério e não perpetuar problemas evitáveis. E é exatamente por reconhecer a potência desse ponto que ele se torna o foco do meu próximo produto formativo. Eu vou fazer uma formação voltada para líderes, com o objetivo claro de desenvolver competências práticas para evitar ou eliminar perigos, reduzir ou controlar os riscos imediatamente, sempre que for possível. Uma formação que fortalecerá o nível operacional, qualificará decisões cotidianas e impedirá que riscos psicossociais simples se transformem em adoecimentos graves, afastamentos, perdas. Portanto, nossas empresas já têm um bom letramento para esse nível 1 da ergonomia? Não. Ainda vamos demorar para conseguir drenar nossas energias e conseguir um resultado satisfatório. Precisamos, nesse momento, do nível 2, que está aqui nessa imagem. Então, quando não for possível resolver o primeiro nível, entramos no segundo nível da gestão da ergonomia. Aqui a empresa deve realizar a identificação de perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais com maior aprofundamento, além de elaborar o plano de ação e o inventário de riscos. É nesse nível que entram as ferramentas estruturadas, critérios de severidade, probabilidade, acompanhamento sistemático. O gestor de riscos psicossociais passa a atuar de forma técnica operacional, escolhendo instrumentos adequados, conduzindo processos participativos, priorizando riscos e orientando decisões baseadas em evidências. Aqui a empresa ela admite que tem fatores de riscos psicossociais e ou riscos psicossociais e já precisei esclarecer para várias empresas que admitir isso não é se incriminar. Ter esses registros é seguir com a legislação. E saiba que é muito pior omitir do que assumir. Quem omite depois pode receber o acúmulo de multas. Vou te contar mais detalhes mais para frente. Todos esses detalhes aqui de como executar esse nível 2 nós vamos ver lá nos próximos módulos. Preciso ainda te contextualizar que a complexidade de alguns problemas pode exigir que uma empresa avance para o terceiro nível da gestão da ergonomia, que aí vai envolver a avaliação ergonômica do trabalho, AET. Este é o nível mais aprofundado, indicado para situações específicas que impactam e não deve ser banalizado. Bom, são 4 condições da NR17 que nós vamos conhecer também mais a fundo em um outro momento. Olha só, ao compreender essa estrutura integrada, níveis organizacionais, níveis de ergonomia e exigências da NR1, você deixa de atuar de forma reativa e passa a atuar como um verdadeiro gestor de riscos ocupacionais psicossociais, capaz de adaptar sua atuação a empresas pequenas, médias, grandes, até as gigantes, sempre com coerência técnica, legal e ética. Findando esse vídeo, eu ainda quero frisar que eu sei que algumas pessoas criticam usar esse termo gestor de riscos ocupacionais psicossociais, por alegar que isso não é um cargo, pois devem ser funções intrínsecas a um gestor. Eu compreendo e comparo isso ao termo saúde. Se só falarmos em saúde, a pessoa ainda associa somente aos cuidados com o corpo físico. Mesmo isso se referenciando também físico e mental. Então, didaticamente, eu acredito que ainda precisamos usar os dois termos, saúde física, saúde mental, assim como precisamos ter pessoas responsáveis na empresa para serem gestores de riscos ocupacionais psicossociais, até isso se tornar algo intrínseco ao nosso modus operandi, até que culturalmente sejamos letrados para isso e esteja enraizado na liderança como uma de suas funções básicas.
Por essa razão, ainda precisamos que as leis nos conduzam a um lugar que deveria ser natural, de sermos humanos com um olhar genuíno de cuidado com o outro. Gestor, espero que tudo o que vou te ensinar aqui com o tempo seja obsoleto, seja passado pelas gerações sem precisarmos ter que ter uma multa, sem ser obrigatório por uma lei, sendo uma importância genuína a nós. Seja um educador prevencionista. Engaja comigo dando sequência aos estudos desse módulo 2.